Fala, rapaziada do canal Tic Tac, aqui quem fala é o Lucas, para mais um vídeo de pós-jogo de São Paulo e Curitiba, no Morumbis, retorno do Morumbis, retorno para casa do São Paulo, de verdade. Mas esse jogo era uma final pra gente, mas infelizmente não conseguimos a vitória novamente, né? Mas eu vou deixar um desabafo por final. Vamos começar com o jogo mesmo, né? A escalação. O Dorival veio de Rafael, Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte, Wendel, Newton, Pablo Maia, Marcos Antônio, Luciano, Vitor Sá e Caleri. O Marcos Antônio caindo mais para a direita e o Vitor Sá caindo mais para a esquerda, com o Luciano de segundo atacante mais atrás, com o Caleri mais à frente, centroavante, né? O primeiro tempo foi bem morno, bem morno. São Paulo teve algumas chances, sim, mas nenhuma muito concreta. Teve mais posse de bola. Esse jogo eles valorizaram bastante a posse de bola. E não tomou muitos sustos, assim, no primeiro tempo, né? Não tomou muitos sustos. Mas foi um primeiro tempo bem morno. E aí a gente vai para os 40 minutos já, porque não tem muito o que falar de antes, entendeu? O São Paulo controlou o posse de bola, teve algumas finalizações, algumas no alvo, algumas não, enfim. Teve aos 30 minutos, 30 e poucos minutos, uma bola na trave do Lucas Ramon, né? Mas aí aos 40 minutos o São Paulo tenta acelerar o jogo. Começa a ir mais para cima. Porém, o Curitiba, ele tava num posicionamento que cobria todos os espaços vazios e os espaços para transições. O que fazia o São Paulo começar a errar bastante passe, né? Começar a errar bastante passe. Até que aos 43 minutos, numa investida do São Paulo, que passa de pé em pé, desde da defesa pro ataque, o Vitor Sá, ele corta para dentro, não consegue o ângulo para bater, rola para trás, o Pablo Maia acha a bola e num chute de raríssima felicidade, principalmente se tratando do Pablo Maia, ele abre o placar com um chute no cantinho, indefensável pro goleiro. E até aí, o São Paulo jogando bem, marcou no primeiro tempo. Eu falei, cara, é só não voltar desatento pro segundo tempo, igual sempre volta, igual sempre tava voltando. O São Paulo voltou sem alteração nenhuma, o que já era de se esperar, porque o jogo estava funcionando, e não voltou desatento, por incrível que pareça. Ele volta jogando num bloco médio, né? Priorizando a posse de bola. O que me chamou bastante atenção foi o Wendel, bastante agressivo, bastante para cima, né? Só que aí, aos 9 minutos, o Curitiba sobe a pressão e começa a sufocar a saída de bola do São Paulo. Começa a dificultar tanto a saída de bola do São Paulo que o Rafael teve que dar 3 chutes para lateral, porque não, ou era isso ou era tomar gol, tá ligado? Então, antes o chute para lateral, né? E aí aos 11 minutos
O Luciano comete uma falta boba perto da área, mais pro lado da lateral, da linha da lateral, mais perto da área. E o Breno, do Curitiba, cobra essa falta com um cruzamento espetacular que passa a área inteira de defesa do São Paulo até chegar no Thiago Kozer, que de cabeça empata aos 11 minutos. Guarda esse detalhe, 11 minutos. Aí aos 17 minutos o Dorival começa já a mexer no time, né? E primeiro ele tira o Vitor Sá e o Newton para entrar o Arthur Ferreirinha, né? E aí com isso o Marcos Antônio recua pro lugar que o Newton tava. E o Arthur ocupa aquele lugar na direita. E o Ferreirinha ocupa o lugar do Vitor Sá, que estava aberto pela esquerda. Aos 31 minutos o Lucas Ramon tem uma ótima chance de novo, mas que não entra. E aí aos 33 o Dorival mexe de novo. Sai o Wendel e o Luciano para entrar o Iago. Eu ia falar Igor Thiago. Iago e o Rian Francisco. Graças a Deus. E o Rian Francisco de volta a campo. Aos 35 o Caleri faz um pivô quase na pequena área. Finaliza, mas ela para no goleiro. E aí, a partir dos 46, o São Paulo vai pro tudo ou nada. Pro tudo ou nada para tentar fazer o gol desesperadamente. Mas não consegue e o jogo termina com empate de 1-1. Né? Eu tenho algumas observações. Primeiro positivas, depois negativas, né? E depois eu tenho um geralzão para falar. Primeiras positivas. Eu notei, para mim, o Domingos Duarte fez um ótimo jogo de novo. De novo. Para mim, o jogo passado contra o Bolívar já tinha sido bom. Na altitude, ele que é europeu, não é acostumado com altitude, nunca jogou em altitude, se comportou muito bem. E nesse jogo, ele foi muito bem. E parece que temos um novo xerife na zaga do São Paulo. Porque após um erro do Arboleda, a câmera flagra o Domingos Duarte dando um esporraço no Arboleda. Arboleda esse que nem deveria estar em campo. Arboleda esse que nem deveria estar no São Paulo. E aí, pra mim, isso era o que precisava na zaga do São Paulo. Um xerife. Igual o Palmeiras tem o Gustavo Gomes, por exemplo. Pra mim, é claro que é uma amostragem de 2 jogos, uma amostragem muito pequena. Mas pra mim, o Domingos Duarte tem essa... Eu percebi talvez que ele tem essa característica de ser o xerifão. E isso é o que o São Paulo precisava há bastante tempo. Bastante tempo. A gente não tinha um xerife, né? E o outro ponto positivo é a volta do Rian Francisco. Jovem muito promissor, jogou muito bem no passado, antes da lesão de LCA dele, eu acho que foi LCA, se eu não me engano, que tá voltando agora. Ele já estava jogando um pouco na base, no sub-20, né? Para pegar ritmo, e hoje ele volta pro profissional, entra no lugar do Luciano.
Entra pouco tempo, voltando de lesão, não dá para ter uma opinião sobre o que ele vai ser ainda. Na minha opinião, ele tinha que ter entrado no lugar do Caleri, não do Luciano, sabe? Eu acho que ele tem mais esse perfil de jogar na posição que o Caleri joga. Mas enfim, é isso. Ah, e na entrevista coletiva do Dorival, hoje normalmente eu faço vídeo antes da entrevista coletiva. Hoje eu esperei a entrevista coletiva do Dorival e ele foi perguntado do Rian Francisco e o Dorival disse que vai usar o Rian Francisco. Joia da base, ele vai usar o Rian Francisco. Então é a gente esperar para ver aí como o Dorival vai utilizar ele, em que lugar, em posição. Eu espero que ele seja aquele reserva imediato do Caleri. Para mim ele tinha que ser titular para começo de conversa, mas já que o Caleri é o titular, para mim ele tem que ser o reserva direto do Caleri, pra gente não ter que ver mais a sombra do André Silva no campo. Agora vamos para a parte negativa da história. O São Paulo, ele tá a 5 pontos da zona de rebaixamento. A 5 pontos do Santos, que tá abrindo a zona do rebaixamento, se eu não me engano. Isso é preocupante. Isso é muito preocupante. Porque ainda tem os jogos de domingo. O São Paulo tá em 12º. Ainda tem os jogos de domingo, em que vários times podem passar o São Paulo na tabela e ele se afundar ainda mais. E quanto mais você se afunda, principalmente no segundo turno, quanto mais você se afunda, mais difícil é de sair. Mais difícil é de sair. O São Paulo está 9 jogos sem ganhar no Campeonato Brasileiro. 9 jogos sem ganhar no Campeonato Brasileiro. Exclusivamente brasileiro, tirando o Sul-Americana, que tem uma vitória contra o Boston River. Alguma mudança tem que ser tomada. E uma estatística muito interessante. Interessante, porém preocupante. Depois da Copa do Mundo, o São Paulo tomou 6 gols. 5 desses 6 gols foram tomados antes dos 15 minutos do segundo tempo. É um claro alerta de que alguma coisa está acontecendo no vestiário no intervalo. Pelo menos eu penso assim. Muitos jogos o São Paulo chega vencendo pro vestiário, né? E volta e em 15 minutos empata ou vira, né? Como foi o caso do Atlético Paranaense. Agora eu tenho uma ressalva, agora é um desabafo, eu tenho uma ressalva para um jogador em específico. Senhor Luciano. Ô, senhor Luciano, qual que é a ideia de você ficar bravinho, de ser substituído? Dar murro no banco, xingar, não gostar de ser substituído. Com esse futebolzinho que você tá jogando. Com esse futebolzinho medíocre que você tá jogando. Pra mim você tinha que ser reserva. Porque pra mim, você e o Caleri juntos não funcionam. Não funcionam no esquema tático atual de São Paulo.
Mas parece que tem, não sei, deve ter um contrato, alguma coisa que fale que você e o Caleri tem que jogar todo o jogo de titular juntos. E pelo menos um dos dois terminar o jogo. Nunca é substituído os dois juntos. Nos últimos jogos você nem sendo substituído tava. Quem tava saindo era o André Silva, era o Caleri para entrada do André Silva. Nem aqueles gols achados que você fazia, que o São Paulo tava numa merda. E aí você achava um gol de cabeça, achava um gol fora da área, invadia a área, achava um gol. Nem isso você tá fazendo mais. Então não tem que ficar bravinho de ser substituído. Tá entendendo? É isso, cara. Olha a situação que São Paulo tá. E me preocupa muito. O Dorival tá falando em entrevista coletiva que vai ter título de Sul-Americano no final do ano. O que adianta ganhar Sul-Americano e ser rebaixado? Se é que ganha Sul-Americana, eu acho, sinceramente, que vai ser eliminado pro Bolívar terça-feira agora. No Morumbis. No retrospecto que a gente tá vendo. E o Dorival falando de título. Me preocupa muito isso. Eu acho que a diretoria do São Paulo, Dorival, comissão técnica, jogadores, tinham que pôr o pezinho no chão e admitir que a gente está na luta pelos 45 pontos. Pelos 45 pontos. Eu prefiro perder tudo, os campeonatos, e não ser rebaixado e continuar sendo o único time do Brasil. Ah, não, o único não, tem o Flamengo, né? Sendo um dos únicos times a não ser rebaixado nunca para a Série B, do que ter que jogar a Série B o ano que vem a troco de um título de Sul-Americana. E, digo mais, se não perder a Sul-Americana e ser rebaixado, e se for rebaixado, não sei se volta não, viu? Muito cedo não. Porque a gente tem o exemplo do Ceará. Ceará caiu ano passado. Sabe em que posição da tabela ele tá? 16º da Série B. Só não tá na zona de rebaixamento por saldo de gol. Então, temos que ficar esperto, temos que cobrar, mas temos que apoiar também. Mas esse ano é a eleição de São Paulo. Apesar de a gente já ter visto o Rogério Caboclo, que vai ser candidato do Tenhares, a gente tem que ter outra opção. Porque o Rogério Caboclo não dá. O cara condenado por assédio sexual, importunação sexual, não sei qual dos dois. Condenado. Afastado da CBF por isso. Vai ser só mais um rato que vai entrar na diretoria do São Paulo. Então é isso, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal. Essa semana tem Champions League, Sul-Americana. A gente vai cobrir os dois. E é isso, rapaziada. Até terça-feira.